vamos continuar, né? Então, os países desenvolvidos são países ricos que alcançaram um elevado nível de desenvolvimento econômico e que oferecem boa qualidade de vida à sua população, como elevada renda per capita, baixo índice de analfabetismo, elevada expectativa de vida e baixa mortalidade infantil. Então, esses países, eles concentram grande parte das suas riquezas mundiais e possuem um diversificado parque industrial. Já os países subdesenvolvidos são países que geralmente pobres, mas que possuem baixo nível de desenvolvimento econômico e que apresentam problemas como elevada mortalidade infantil, baixa expectativa de vida, elevado índice de analfabetismo e baixa renda per capita. Grande parte desses países possui limitada participação na concentração das riquezas mundiais e forte dependência econômica internacional. Medindo o desenvolvimento socioeconômico de um país. Então, para se medir, existem alguns critérios, né, que é preciso a gente entender, né? Então, o que é o desenvolvimento? O desenvolvimento ele é um processo em que se verifica o crescimento econômico de um país, acompanhado por melhorias na qualidade de vida oferecida à população. De maneira geral, quando um país apresenta desenvolvimento econômico, passa a registrar um aumento de seu PIB e expansão e fortalecimento das atividades industriais, investimentos científicos e tecnológicos, diminuição da importação de produtos industrializados. Então, quais são os critérios, né, que são utilizados para medir o desenvolvimento econômico de um país? Vamos falar agora. A renda per capita é um deles. A renda per capita ela significa a renda que por pessoa, ou seja, é o valor do PIB determinado local, estado, país, e ele é obtido ao longo de um ano, que é dividido pelo número de seus habitantes. Outro ponto é a mortalidade infantil, ou seja, a mortalidade infantil ela indica em um grupo de 1.000 crianças nascidas vivas, quantas delas não sobrevivem antes de completar um ano de idade. A expectativa de vida é outro ponto, né? Que é o indicador que mede o número estimado de anos que o indivíduo de uma população possivelmente viverá a partir de seu nascimento. A taxa de analfabetismo. Essa taxa ela vai revelar o quê? O percentual da população alfabetizada de um país com idade igual ou superior a 15 anos. E outro ponto também é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? O IDH, que é o quê? É o indicador desenvolvido pela ONU com o objetivo de mensurar o nível de desenvolvimento econômico e social de um país. Então, e como é medido esse IDH? É preciso a gente entender também, né? O Índice de Desenvolvimento Humano, ele é medido a partir de 3 fatores. Então, quais são eles, né? A expectativa de vida, como eu falei no slide anterior, que indica o número médio de anos vivido pela população de um país, o que revela a qualidade de vida e as condições de saúde dessa população. Outro ponto também, outro critério é a educação, ou seja, mede a escolaridade da população por meio dos indicadores da educação. E outro ponto é a renda per capita, que indica o quê? O nível de renda obtida pela população de um país e o seu poder aquisitivo. Pronto, agora nós vamos entender o que são os países desenvolvidos, né? A maior parte dos países desenvolvidos corresponde às nações mais ricas e industrializadas do mundo. Ou seja, são países que possuem renda elevada e, na maioria das vezes, contam com um complexo parque industrial. Além disso, caracterizam como sociedade de consumo, em que a população conta com um amplo e diversificado mercado de bens e serviços. A concentração de renda em países desenvolvidos ocorre de maneira geral, são esses países que dominam o sistema produtivo global, ou seja, controlando os fluxos internacionais de mercadorias e capitais, que são comandadas
comandam os principais polos de poder e ainda estão à frente das principais discussões geopolíticas mundiais, envolvendo não somente as questões políticas e econômicas, mas também ambientais e militares. Nos países desenvolvidos, uma parte significativa do PIB é investida em serviços públicos, que beneficiam a qualidade de vida, da população. Entre esses serviços, o acesso ao saneamento básico de qualidade, a água tratada, a iluminação pública e a rede de transporte eficiente. Por isso que nos países, subdesenvolvidos, a qualidade de vida ela é bem mais elevada com relação aos países subdesenvolvidos. Justamente por esses países, parte de sua riqueza, eles investirem em serviços básicos para a qualidade da população, Além da elevada renda per capita dos países desenvolvidos, permite à sua população ter um elevado nível de consumo de produtos, além da aquisição de moradias de qualidade, entre outros benefícios. O investimento na área social também tem contribuído para prolongar os anos de vida da população dos países desenvolvidos. Por isso que nesses países desenvolvidos, a expectativa de vida ela é mais elevada com relação aos países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento. Justamente, por esses países investirem na qualidade de vida da população, certo? A economia dos países desenvolvidos. A supremacia das nações desenvolvidas está atrelada ao excessivo desenvolvimento industrial. As modernas indústrias presentes atualmente nesses países são frutos da Revolução Industrial iniciada na Inglaterra no século XVIII e posteriormente seguida por outros países como Alemanha, Bélgica, França, Holanda e dentre outros. O processo de industrialização ocorrido nesses países, ele promoveu a criação de diversos parques industriais, que no decorrer do tempo passaram a incorporar gradativamente nas técnicas de produção cada vez mais sofisticadas. Em razão do elevado nível industrial e tecnológico, os países desenvolvidos exercem um tipo de domínio sobre os países subdesenvolvidos. Por não possuírem uma expressiva produção industrial de elevada tecnologia capaz de abastecer o consumo interno, grande parte dos países subdesenvolvidos se vê obrigado a incorporar produtos industrializados dos países desenvolvidos, como equipamentos eletrônicos, medicamentos, ferramentas e máquinas, além de alguns outros tipos de instrumentos. Então, por esses países não deterem, esses produtos industrializados e tecnológicos, então eles acabam sendo obrigados a importar esses produtos desses países, Então, o excessivo crescimento das atividades industriais e a variedade de tipos de indústrias encontra-se nos países desenvolvidos, que tem proporcionado a formação dos mais sofisticados e complexos parques industriais. Agora vamos falar um pouco sobre os países subdesenvolvidos, São aqueles onde uma grande parte da população possui reduzido padrão de vida, baixos indicadores sociais e baixo poder de consumo de bens e serviços. Em geral, são países cuja economia é pouco desenvolvida e seu produto interno bruto é pequeno. Também são conhecidos como periféricos, em desenvolvimento, ou pobres ou países do sul. Quais são as principais características desses países, Caracterização dos países subdesenvolvidos. Saúde precária, baixa escolaridade, desigualdade social, falta de moradia, dependência econômica e concentração fundiária. E os países emergentes, que também é outra nomenclatura que existe, São nações que, embora apresentem traços marcantes de subdesenvolvimento, como graves problemas sociais e concentração de renda, nas últimas décadas eles vêm apresentando características de economia industrializadas. O crescimento econômico dos países emergentes e a relativa estabilidade econômica
deles vem atraindo cada vez mais fluxos internacionais de investimento para seu território. Então, um dos principais grupos de países emergentes atualmente é denominado de BRICS, acrônimo que corresponde às letras iniciais do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O status obtido por esse país, em parte, deve-se ao elevado crescimento econômico e melhoria significativa nas condições de vida da sua população. Então, os países emergentes, eles assumam um novo papel na DIT, na Divisão Internacional do Trabalho, deixando de ser países à margem do comércio internacional para se tornarem importantes países industrializados, criadores de novos produtos e tendências. Então, o principal objetivo do BRICS é auxiliar no financiamento para ampliação da infraestrutura das nações emergentes e subdesenvolvidas. O novo Banco de Desenvolvimento funciona como uma alternativa ao Banco Mundial. Outro ponto também importante que fala nesse capítulo são os blocos econômicos, né? E o que é blocos econômicos? O que é um bloco econômico? É uma união de países com interesses mútuos de crescimento econômico e, em alguns casos, se estende também à integração social desses países. Os blocos comerciais ou blocos econômicos são um tipo de acordo intergovernamental, muitas vezes parte de uma organização intergovernamental onde as barreiras ao comércio são reduzidas ou praticamente eliminadas entre os estados participantes. Então, a maioria dos blocos comerciais estão definidos por tendência regional e podem ser classificados de acordo com o seu nível de integração econômica. Então, é uma união de países com interesses parecidos, com interesses mútuos, né? Para o crescimento econômico. Por exemplo, e eles geralmente são formados por tendências regionais, ou seja, países que se agrupam, né, em regiões mais próximas. Vamos conhecer agora eles, tá? Aqui são os principais blocos econômicos, né? Temos o APEC, que é um bloco econômico que promove a integração econômica regional do continente asiático. O NAFTA, que é um acordo de livre comércio da América do Norte. O Mercosul, né, que é o mercado comum do Sul, que visa a integração política, econômica e social entre os países da América do Sul, né? E também a União Europeia. Então, gente, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, né? Que é um conteúdo que traz muita informação, né? E muita contribuição também para para a nossa aprendizagem, né? Então é isso. Hoje finalizamos o capítulo 3 e vai ser o capítulo que eu vou cobrar na avaliação de vocês, tá? Então, o conhecimento geográfico é importante para conhecermos o espaço com o qual temos relação. Emerson Lopes, e muito obrigada a todos.